Maravilha. Vamos falar sobre a integração Porto-Cidade. Nesse papo de integração Porto-Cidade, muito a se falar, né? Cada vez mais, acho que a gente teve aqui 5 mesas anteriores a essa, onde a gente falou bastante de porto, de cidade, e chegou a hora da gente fazer essa junção do porto com a cidade, né? Então vamos começar batendo um papo. Marcelo Miguel, o que você acha? Vamos começar por você? Essa questão de porto e cidade, vocês já da L'Oréal já estão fazendo bastante coisa, estão no distrito, né, como conselheiro, já está trazendo também tecnologia de segurança também, e tem bastante tempo aqui no Porto, já faz essa conexão Porto-Cidade, não é isso? Então, por favor, suas palavras. Bem, boa tarde, obrigado pelo convite. É exatamente isso, assim, acho que a L'Oréal ela foi uma das empresas precursoras aqui, das multinacionais, obviamente, não dá para comparar com o Rafael ali que a gente estava conversando lá fora da Behring, que a Behring é uma grande referência como empresa aqui da região, mas assim que a gente identificou a nossa chegada aqui na região, uma das principais preocupações era a nossa integração com a região, a gente se reconhecer na região. E nós sabemos claramente que, como precursores, a gente acaba tendo alguns desafios iniciais. E aí quem fez a área de humanas sabe que quando a gente fala da pirâmide de Maslow, assim, falando de necessidades básicas, por exemplo, né? Básicas, você tem a fisiológica, mas você tem segurança, você tem autoconfiança e por aí vai. E a parte da segurança para a gente era uma preocupação muito, muito forte aqui para a região. Os indicadores aqui são muito, muito bons, todos sabem disso, mas ao mesmo tempo são indicadores que são um pouco falseados, entre aspas, porque a gente não tem público circulante. A gente tem uma questão de subnotificação aqui muito grande, e a gente tem como a Tainá colocou na primeira mesa, a gente tem uma questão de urbanização ainda muito limitada. Então você não tem gente circulando, você não tem um público pujante aqui ao redor das empresas, você não tem comércio, você não tem ainda uma maturidade urbanística aqui na região. Isso claramente distorce um pouco essa questão da segurança. Mas para a gente é uma grande preocupação. Por isso, nós tomamos algumas iniciativas. Nós temos uma grande parceria junto com o Distrito do Porto, obviamente. Vale a pena acrescentar, eu sou diretor de segurança institucional aqui do Distrito Empresarial do Porto, e assumi esse papel justamente para trazer essa responsabilidade também para a L'Oréal e para o Distrito, obviamente. E uma das principais iniciativas é ter essa interface estreita com o poder público, especialmente pelos órgãos de segurança. E ter essa interface, ter essa melhor conexão, ela faz parte de toda essa estratégia de melhoria da sensação de segurança que a gente tem aqui. Hoje a sensação de segurança é muito limitada, a gente não anda, eu acho que o Oli falou muito bem que depois do expediente, depois do horário comercial, você tem um esvaziamento muito claro aqui da região. Você não vê gente circulando na rua, você não vê, como o Leonardo colocou, a pessoa passeando com o cachorro ali no Boulevard Olímpico, você tem medo de ser assaltado. E o dever nosso como empresário, como empreendedor e como participante de uma conjunção de empresas é investir na segurança para que ela seja um grande indutor da vinda de pessoas para cá. Porque as pessoas precisam vir, e elas virão, estamos aí falando de 20 mil pessoas beirando a entrada aí do Porto nos próximos curtos meses, mas ao mesmo tempo essas pessoas podem estar preocupadas com a questão de segurança, e isso é natural. O Rio de Janeiro, por si só, é uma cidade que demanda uma grande preocupação em termos de segurança pública. Aqui no Porto a gente ainda não tem essa clara identificação desse quesito de segurança, porque a gente não vivencia o Porto no seu cotidiano, no seu dia a dia. Eu, por exemplo, estou durante segunda a sexta-feira aqui no horário comercial, mas se eu como morador, eu não sei se eu vou ficar à vontade para frequentar e ser assim, um legítimo morador e frequentador do Porto na sua essência. E algumas iniciativas foram tomadas pela L'Oréal. Por exemplo, a gente fez parte do programa Rio Mais Seguro. É muito similar ao Gabriel, não sei se vocês conhecem, aquele sistema de monitoramento por poste de câmeras. Ele inundou a cidade com câmeras, muito bem-vindo. Mas o Rio Mais Seguro é uma versão do Gabriel com monitoramento e a interligação com o batalhão, além de botão de pânico. Ou seja, a gente já tem um piloto, um poste em frente à L'Oréal, e a ideia é a gente replicar esses postes ao longo de toda a região para que a gente crie uma rede de conexão de câmeras com reconhecimento facial,
com reconhecimento de placas de automóveis ligados ao CICC, que é a Secretaria de Segurança Pública, e também ligados ao batalhão. Quer dizer, isso são pequenas iniciativas para que a gente venha começar a mapear quais são os riscos e mapear quais são as soluções para mitigar esses riscos. O porto, ele vai ser o microcosmo dessa cidade. Como todo bairro ele vai ter comércio, ele vai ter escolas, sistema de saúde ativo e moradores. Então, como microcosmo da cidade, a gente precisa garantir que minimamente a segurança faça parte e seja um elemento de atratividade para essa região. Sem segurança, as pessoas não se sentem à vontade. Sem segurança, as pessoas não investem. Sem segurança, a gente tem uma fragilidade nas relações. Isso tudo a gente precisa tornar como uma prioridade dentro das relações, dentro dos ícones de investimento do Porto e do Distrito. Perfeito. E o que a L'Oréal faz muito também, que a Ellen aqui falou muito bem também, é essa integração Porto-Cidade com projetos sociais também, que tem dado muito certo. E parabenizar aí vocês por essa iniciativa muito importante. Bem colocado. Né? Assim, quando vocês puderem falar aqui em relação à explanação inicial de vocês, depois eu vou querer bater uma bola aqui para falar, inclusive, sobre Porto Cidade, além de segurança, falar sobre a Avenida Brasil, né? Que eu acho que o André tem algumas questões a respeito também, já falou rapidamente sobre isso alguma vez, e também sobre o trânsito em si do Porto, com a chegada também de novos prédios, né? Então, assim, a gente vê hoje que já está um trânsitozinho complicado ali, né? Saber se a prefeitura depois teve algum diálogo, alguma coisa assim, para ver se isso... Sempre dá um jeito, mas como é que está indo esse papo, né? Que é importante. Mas antes de bater essa bola, vamos passar pro Barreto. Rafael Barreto, vamos bater um papinho? Gente, Rafael Barreto é CEO da Bering. A Bering tem uma fábrica que era uma fábrica de chocolate, não é isso, Rafael? Por favor, né? Que está hoje aqui, e hoje é um hub de economia criativa, artes, um negócio espetacular. Para quem não conhece, Rafael. Produção cultural. Produção cultural. No caso, eu estava conversando com o amigo Marcelo, né? Sim. Grande figura humana, conheci aqui. A Bering chegou aqui, quer dizer, a Bering é uma empresa que ela tem 144 anos. Ela chegou aqui em 1930. E chegou de navio, né? Tudo de alemão, não é isso? Não, ela saiu ali da redondeza da Cinelândia para dar lugar a Ipanema da época, o Teatro Municipal, e tirar os burros de lá, que defecavam, urinavam, era um cheiro horroroso, no meio do society da época, e veio para cá. E junto aqui, quer dizer, depois, nessa época, a fábrica era a maior empresa de chocolate da América Latina, ao lado da Açúcar Pérola, que era a maior usina de açúcar do Brasil, e tinham outras empresas aqui também, como, por exemplo, Doces Colombo. Quem mais eu posso lembrar? Isso só aqui nesse quilômetro quadrado aqui no máximo. Fora a Brahma ali atrás, que também é de 1887, 88, a Granada um pouquinho mais e tal. E o Machado de Assis e o Carlos Gomes desciam abraçados o Morro do Pinto, que é o primeiro morro com água encanada do Rio de Janeiro, para pegar o bonde, imagina, ali na Rua Santo Cristo, e ir para o centro da cidade. Eu sempre achei que o Machado de Assis fosse do Largo do Machado, mas depois que eu cheguei aqui é que eu soube que ele morava ali. E eu estou aqui praticamente desde 1981, né? Participamos aqui do primeiro fórum, foi, como sempre, um sucesso. Aliás, queria mais uma vez parabenizar você em nome do Clube do Empreendedor. Eu sinto de não ter trazido para cá hoje meus filhos, meus sobrinhos, porque hoje eu vi que o futuro do Rio de Janeiro está realmente aqui. Até eu começar a falar com o Leonardo aqui do lado, que eu tenho também negócios em Paraty. Em Paraty tem um ditado que se diz que a gente conta a história de Paraty antes e depois da Flip.
eu acho que eu não digo a região portuária, mas o Santo Cristo, a história dele vai ser contada antes e depois da Cury. Olha isso aí. E também, claro, do Clube do Empreendedor, por estar proporcionando esse encontro aqui. Muito obrigado. Quer dizer, enfim, eu não entendo nada do mundo digital, do mundo tecnológico. Estava falando com o Marcelo Miguel ali, quer dizer, estou sentado aqui do lado da maior empresa privada do mundo. Eu não tenho muita coisa nova assim para trazer para vocês, a não ser o meu feeling, o meu espírito empreendedor, o meu entusiasmo, que um dia vai ser igual do Cláudio Castro, que estava aqui tocando a máquina, e falar com o meu amigo aqui do lado, que sentou do meu lado, você é o cara do Porto, né? Tem gente que diz, e eu acredito, que existem 2 acontecimentos derradeiros no Rio de Janeiro. Uma foi a transferência da capital para Brasília, que daí em diante levaram todas as cargas para São Paulo, o Porto do Rio entrou em crise e desde então gerou a decadência da cidade do Rio de Janeiro. Então a gente está aqui no local onde tudo começou e esse aqui é um encontro de resgate. Isso aqui é um encontro de sobrevivência e eu tenho certeza de tudo que eu escutei hoje aqui, isso aqui vai ser o bairro melhor, não para se morar, mas também para se acontecer no Rio de Janeiro. Tudo, né? Porque pensar em tudo, que eles já erraram em tudo. Quando veio uma pessoa aqui e falou, não, porque o carioca eu não acredito em mais nada. Mas, pô, a gente está aqui um tempão. Quer dizer, tiraram o Porto. Aí depois veio o corredor cultural. Quem é que deve imposto ainda vai pintar a parede, entendeu? O cara ele não podia empreender ali, porque era um corredor cultural, não podia mexer em nada. Então as casas passaram a cair mesmo. Depois veio o negócio da Olimpíada, quer dizer, aí transfere tudo lá para a Barra, quer dizer, acaba o sonho dos caras. Agora a Cury veio para manter o negócio e vai estar tudo certo. Obrigado. Maravilha, obrigado, Rafael. O Pose, vale ressaltar que o Rafael estava reclamando que não chamaram ele para o distrito ainda. Ah, não chamaram para o distrito ainda? Não, ele estava ali. Por favor. Ele estava lamentando ali. Então, vai ser chamado, é importantíssima a sua presença no distrito. Eu acho também importante frisar que o Rafael Barreto transformou a fábrica Bering, da administração, num espaço cultural muito importante, que foi feito em poucos lugares do mundo. Transformar fábricas é um pulmão cultural da cidade do Rio. Quem não teve oportunidade ainda, vale muito a pena ir lá. Não só galerias de arte, lojas de móveis, mas também uns restaurantes maravilhosos, com uma comidinha espetacular. Podem no restaurante grátis. Maravilha, maravilha. Isso é importante para falar exatamente dessa integração Porto-Cidade. Bom, agora continuando aqui, vamos falar então um pouquinho com o Leonardo Mesquita. Leonardo, depois que levantaram a sua bola pra caramba aí, antes e depois do Porto, antes e depois de Leonardo, não é isso? Como é que está sendo... Bom, aí eu trago aí alguns probleminhas, né? Então, assim, trânsito, talvez alguma coisa, segurança, como o Marcelo Miguel falou, o distrito está sempre pensando em solucionar esses problemas e você sempre disposto a ouvir. Da última reunião que foi feita na L'Oréal, você esteve lá e se colocou totalmente à disposição, isso é muito importante para a gente, está aqui também, ou seja, muito obrigado mais uma vez. Como é que está sendo esse diálogo da Cury com não só o poder público, mas também o entendimento da área ali e dessa integração do porto da cidade em todos os aspectos? Então, a gente, nesse momento, a gente já teve um primeiro estudo e está se discutindo com a prefeitura, foi contratado. Na verdade, a gente procurou a prefeitura falando sobre a mobilidade e a gente fez um primeiro estudo, contratou uma empresa chamada Sinergia, que foi a que desenvolveu inicialmente aqui essa parte de mobilidade. Eles entregaram um primeiro estudo para a prefeitura. A gente teve já umas 2 reuniões, a CCPAR participou. Daí, assim, tem aqui aí não dá para ficar discutindo
projetos específicos, mas tem algumas iniciativas de aberturas de algumas ruas. A gente teve aqui, a própria Pereira Reis é uma rua que é excelente. fechada. Então já está sendo discutido. Está sendo discutido. Ela deveria abrir para que esse morador, para sair para o centro, ele não pegue esse mesmo trânsito daqui. Aquela alça que liga ali no final da Geógrafo Milton Santos, ela tem uma alça não feita ali para pegar direto a linha vermelha, que seria uma saída. Então tem algumas iniciativas e tem até alguns terrenos que eles, agora demolidos, podem ruas serem feitas que não foram feitas, já existe previsão de rua, não foram feitas porque tinha prédios ali e não tinha condição de fazer. Mas também, eu comentei antes, talvez uma grande situação de integração aqui, a gente parte sempre do princípio de que muitos desses moradores que estão aqui, e até com pesquisa que a gente fez com os compradores, a própria Sinergia conduziu essa entrevista, é a conexão com o centro. E hoje a gente tem como principal modal o VLT. Mas, o Cláudio comentou, e a gente já vê, por exemplo, se você andar ali naquelas empresas na Subcia ali, você tem bicicletas ali elétricas. Então alguém chega ali de bicicleta. A CCPAR, está fazendo reunião lá, alguns funcionários da CCPAR chegam de bicicleta elétrica. Como eles chegam? Eles vêm pelo aterro, moram naquela região e conseguem chegar. O que a gente hoje não tem, até se pensou no passado, é essa conexão de ciclovia com o centro. E essa conexão não passa só por fazer a ciclovia. Muitos trechos já existem, mas muitos trechos, quais são os problemas hoje identificados pela Sinergia, por exemplo? Não é só iluminação, é uma pintura adequada, é ter um monitoramento, porque por mais que a gente faça até o que é a Sinergia, palavras deles até, o que a gente tem aqui é uma oportunidade de fazer com que esse novo morador ele comece já acostumado a viver sem a utilização de carro como primeiro transporte. Então, para isso, mas será que vale a pena a gente dar essa reformulada em toda a ciclovia? Mas é pouca gente. Mas se essa pouca gente já se acostumar a não usar, você nunca vai conseguir criar esse hábito efetivo para que as pessoas... aí, por exemplo, proposta deles de ter 2, 3 pontos no centro da cidade de guarda de bicicleta. Uma coisa que não é natural... Mas pensar o seguinte, hoje pessoas da Zona Sul talvez não venham para o centro, porque onde é que eu vou deixar minha bicicleta? Eu estou falando do cara que trabalha, já é difícil de ter um lugar para deixar a bicicleta. Imagina o cara que quer ir ao centro, hoje tem alguma ciclovia ali, alguma ligação, mas vai deixar onde uma bicicleta? Isso é um processo. Mas todo dia fala aqui, mas é inseguro, mas o que podemos fazer hoje? Iluminar, monitorar, dar condição, e aí também o resto do poder público e o volume vai ter que fazer a outra parte. Então, os estudos estão indo muito nesse sentido de ter um estacionamento ou alguns estacionamentos. O exemplo que eles deram foi até o seguinte, BRT de Campo Grande, lá, algumas estações. O empreendedor aí, né? É uma região, normalmente, já que as pessoas têm muita bicicleta naquelas regiões. Algumas pessoas já criaram estacionamentos de bicicleta do lado das estações de BRT, porque o cara vai de bicicleta para a estação de BRT, ele falou, eu guardo aqui o flanelinha da bicicleta. É verdade, assim, tem mesmo, então, é isso aí. O cara criou, mas assim, é porque é necessário, é o que acontece, Peguinho falou que nas barcas também tem. É o empreendedor brasileiro, né? Entendeu assim? O cara Chegou chegou o seguinte, dinheiro, existe essa galera que quer vir de bicicleta, não tem ninguém olhando. Opa, eu fico, é R$2, R$3, eu guardo aqui para vocês. Só que a gente precisa de algo um pouco mais formal aqui no nosso centro. Então, esse trabalho existe hoje em relação à mobilidade. Não é simples, porque o que também é dito é o seguinte, e o objetivo, a gente, por exemplo, dá um exemplo simples aqui do que foi a primeira obra que foi pedida para a Cury quando ela começou a mexer no porto foi, você tem que fazer a alça sair da Presidente Vargas, uma alça direto para o porto. A gente brigou para não fazer isso e transformar isso em outras coisas, porque isso
seria mais um fluxo de carros para o porto que não é de ninguém no porto. Então, o objetivo, acho que o grande trabalho aqui no futuro é o porto, ele tem acho que o paralelo é um pouco o Botafogo. Não é um bairro de grande gerador de tráfego, mas tem tráfego porque ele é um bairro de passagem. Então, o objetivo aqui é, ao contrário, é diminuir essa passagem para que o tráfego seja efetivo de pessoas que moram aqui e não daqueles que estão querendo cortar caminho pela Presidente Vargas para chegar mais perto na ponte. Então é isso que a gente são outras medidas que a Sinergia está colocando, assim, que não seriam nem no porto. Ó, se a gente travar ali em tal lugar, não deixar entrar aqui, pegar aquela agulha, não deixar entrar para cá, então assim, são outras coisas que tem que impactar nesse estudo, que agora eu acho que ganham uma escala maior, porque o que também está acontecendo, estou falando que eu participei, eu vi, vou falar, se não, Vamos lá, não me claro. chamassem, não falavam, não contavam. Existe o estudo do VLT atravessando também ali por baixo para Leopoldina, é um ponto, e que ele chegasse até a estação ali, São Cristóvão, em trem e metrô, que também traria uma integração desse bairro, como até foi dito pelo Aníbal aqui. Eu acho que o grande futuro disso aqui é a gente ter um bairro que tem de um lado a Quinta, no meio você tem Museu da Manhã, você tem Aquário, você tem Roda Gigante e você tem o centro. Então você vai ter essa integração aqui feita também por VLT, que vai conseguir linkar muita coisa ali. Acho que assim, hoje é isso, a gente está buscando melhorar essa condição de habitação desse novo morador. As ramblas aqui, vocês estão vendo, vão ser liberadas, as ramblas uma parte já foi, a gente está plantando árvore para ver se a gente consegue efetivamente dar uma cara de um pouco bairro mais arborizado. E aos poucos, acho que muito disso vai vir. A gente aqui está naquele momento de tentando antecipar quais serão as demandas, mas existirão as verdadeiras demandas dos moradores. Eles vão trazer aqui as demandas, talvez, assim, Brigadeiro, no próximo fala, talvez quem vai falar aqui não seja Macuri, seja um morador. Ó, o problema é esse, o problema é aquele, o problema é... São quantos aquele... moradores que a Cúria vai trazer? O projeto todo? Dos nossos em construção, deve ter algo em torno entre 16, 18 mil da Cúria, tem mais, o vizinho lá deve ter uns 20 e poucos mil. Eu tenho preocupação de no quinto fórum ser uma grande reunião de condomínio, né? 20 mil pessoas falando de problemas de alguma coisa, da água que faltou de não sei o quê. Que bom também, que também é bom, acho que assim, porque a gente vai ter a visão, a gente hoje está aqui tentando descobrir o que vai melhorar a vida desse cara. Talvez daqui a pouco a gente vai escutar, ó, cara, o que eu queria mesmo, não quero isso aqui, eu quero aquilo ali, ó, tá? O problema é o cara que tá, sei lá, o Porto tem uma coisa que é óbvia. Ele é muito bom hoje em alguns sentidos, porque ele não tem nada, não tem acesso à circulação, então você não tem nem a mazela. Então quando você trouxer a circulação, a mazela provavelmente virá junto. Então esse o desafio, é fazer com que esse impacto seja o menor possível, que a gente consiga tratar ele da forma mais rápida possível, porque ele acontecerá, que a gente seja rápido e tentar resolver. Perfeito, maravilha, muito obrigado, Leonardo. Agora vamos para uma salva de palmas, Leonardo. Muito obrigado. Bom, já falamos aqui das empresas que estão aqui no Porto. Leonardo, Rafael, diga. É só para complementar o que o Leonardo falou, que a gente vai falando, esquece de falar as coisas, mas aqui no Santo Cristo mesmo, tem uma série de empreendedores, já que a gente está aqui no Fórum de Empreendedor, que sobrevivem há muitos anos, né, como a padaria. Não sei se eu toquei nesse assunto, mas eu acho que o grupo aqui também tem que ter, quer dizer, qual é o nosso legado, viu, Leonardo, como incorporador aqui, como empreendedor, viu, Francisco? Eu acho que a gente desenvolver também esse pessoal que mora aqui, entendeu? Dar uma vida mais digna a eles, melhor.
Quer dizer, esse Morro do Pinto tão bonito, quer dizer, ele é todo de ruas, não tem barraco, não tem viela. É assim, uma Santa Teresa esquecida. Até de uma maneira mais arrumada. Quer dizer, a prefeitura entrou ali em 2010, se eu não me engano. Quer dizer, botou até lata de lixo e tal, arrumou tudo, tá tudo direitinho. Então, eu acho que essa é uma mensagem que Excelente, muito importante que você colocado, até porque... E eu tinha lembrado disso porque na palavra do Hiroshi aqui, quer dizer, o Hiroshi é um cara que parece que foi feito para isso, para reunir esses caras daqui do... Não digo só Santo Cristo, mas o Gamboa, Saúde, entendeu? E passar o que foi feito aqui hoje, porque aqui eu encontrei o quê? Encontrei 2, 3 caras ali do Morro do Pinto. Era para estar pelo menos uma dúzia aqui dentro. Ajuda a gente a divulgar na próxima também, ela tá certíssimo. E cabe falar, Rafael, não sei se vocês sabem, mas não sei se o Leonardo ouviu também, vocês ouviram. Esse aqui é o livro do Comex Log, que foi feito a partir do último evento que a gente fez de Comex Log. Vai ser feito esse livro também aqui desse fórum, tá? Graças à inteligência artificial, a gente falou sobre isso na última mesa. Então, vai ser feito aqui tudo isso, a gente vai entregar para as autoridades também, o que foi, né, as coisas mais relevantes aqui, as soluções que foram trazidas. Bom, André de Seis, chegou a sua hora, você que é da Logística Brasil, pode sentar aqui, pode ficar aqui em cima. Segura aqui, pega esse microfone aqui. Só para fechar, Boa tarde. André, Espero que eu me sinto mais à vontade. tá certíssimo. Mas só para passar o seguinte, acho que esse microfone tá melhor, hein? Você pode pegar ele, inclusive. Só terminar de falar. Já foi falado aqui, então, da Cury, trazendo a questão dos moradores, como os moradores têm que aproveitar aqui melhor, não atrapalhar o trânsito, talvez até dar uma blindadinha aqui para não ter muita passagem, mas aí entra a hora da Logística Brasil, falando de logística, de porto, de caminhões e de tudo mais. Então, você com a palavra. Pessoal, boa tarde. Cumprimento a todos. Cumprimento aqui a mesa. Excelentes executivos. Muito obrigado pela oportunidade que dá a Logística Brasil de poder participar de um evento importante para falar da relação Porto-Cidade. Eu gostaria que, quando eu falar de relação Porto-Cidade, eu vou fazer uma pergunta para vocês, com base aqui no que eu estou vendo de investimento no Porto Maravilha, nesse esforço todo. Imagina se a Portos Rio, Autoridade Portuária, isso aqui está bombando, vocês trabalhando pra caramba em nome disso aqui, para isso aqui dar certo. Eu imagino a Portos Rio, vai no Globo domingo e faz assim, vamos pegar nossas áreas todas de volta. O que acontece com a Cury? O que acontece? Eu gostaria muito da sua resposta, porque você é um investidor, você trabalha para o investidor aqui, né? Então, foi isso que o prefeito fez com a gente. Ele vai domingo, sem conversar com a gente, e me lança ao Parque do Porto. Né? Então, será que o Porto não tem investidor que está pensando em vir para cá? Porque a gente vai falar de segurança jurídica, que já foi falado aqui. Qual a segurança que traz para o investidor um prefeito que fala que vai tomar um cais de passageiro e todo esse cais da Gamboa, que só movimenta aí 12, 13 milhões de toneladas anos de carga, que gera milhares de empregos, dezenas de milhares de empregos. Então essa é a relação Porto-Cidade que a gente tem. A gente não tem relação Porto-Cidade. A gente tem relação do Porto com pessoas da prefeitura. Umas que nos procuram por respeito e outras que a gente fica ali com o pires na mão tentando alguma coisa. Não existe no Rio de Janeiro relação Porto-Cidade. Não existe com nenhum prefeito. O senhor falou que quando o Porto caiu, o Rio caiu. O Porto está subindo, o Rio continua a cair. E o Rio continua a cair. O Porto do Rio de Janeiro está tão presente no dia a dia de vocês que vocês não imaginam. Eu vou dar um exemplo. Medicamentos. Quase 80% dos insumos e medicamentos acabados vêm pelo Porto. Não vem de avião. O grosso vem pelo Porto. Insumo para desinfetante, para você limpar sua casa, para detergente, vem pelo Porto. Alimento, eu não estou falando aqui alimento de luxo, caviar, não. É a safra do feijão que não vai bem, chega feijão pelo Porto.
É alimento de primeiríssima necessidade. O trigo do seu pãozinho, do seu macarrão, do seu carboidrato, está ali, ó, o terminal de trigo mais moderno da América Latina. Temos hoje aqui o maior caixa contínuo para container da América Latina, um porto pujante. E que o prefeito valoriza na hora de uma reunião para falar que é a galinha de ovos de ouro da cidade. E é a galinha de ovos de ouro da cidade. Se a gente pensar o Rio de Janeiro sem o porto, eu vou ficar sem alimento? Não, mas vai pagar muito mais caro. Mas eu vou ficar sem emprego? Vai. Porque as indústrias daqui importam muito insumo. Coisas que o Brasil abdicou de produzir por causa do custo do Brasil e que a China produz em larga escala para fazer compor os nossos produtos, inclusive alimentos. Né? Então, o olhar para o porto deveria ser um olhar diferenciado da cidade. Polo automobilístico de Resende. Por que a gente tem polo automobilístico no estado do Rio de Janeiro? Gerando milhares de empregos, empresas ali. Porque tem um terminal de veículos aqui capaz de trazer veículos importados e escoar veículos para exportação. E até em navegação de cabotagem para outros estados, através de navio. Porque temos 2 terminais de container, que daqui nós somos montadoras, que trazem partes e peças, numa logística muito exata. Temos uma linha de trem, que atende Resende. Quer dizer, sem o porto, o Rio de Janeiro derrete. E aqui o Luiz Henrique Carneiro, CEO da Multiterminais e da Multicar, falou uma coisa muito certa. Cada porto tem sua característica. E eu tenho que ficar discutindo, às vezes, até em universidade, com gente que acha que Itaguaí pode absorver o volume do Rio e não absorve. Itaguaí já também está no limite deles. O Rio de Janeiro é um porto pujante. E essa cidade deveria valorizar mais o porto. Para a gente que a gente tenha relação porto-cidade. Nós criamos, por exemplo, em 2016, uma comissão permanente para assuntos portuários. O secretário que entrou no governo Crivella foi muito bem, até o Crivella tirar o McDonnell da Secretaria de Transportes. Depois não andou mais, entrou o governo Eduardo Paes, prefeito este que assina o decreto, e a comissão não andou. Tivemos esse problemaço da Avenida Brasil, do BRT, que contratamos também a Sinergia para fazer os estudos. A ideia era fazer uma restrição de caminhão de 5 às 9 da manhã no sentido centro e de 16 às 20 horas no sentido zona oeste, até a Brigadeiro Trompovski na ilha. Ou seja, você não ia ter bairro mais, ia parar todos os bairros da cidade, não tinha estudo. É o arrepio da ciência que a coisa acontece. E o grande prejudicado, além dessa, do porto, tinha sindicatos de patronais, sindicatos de autônomos ligando para mim falando: eu não vou mandar caminhão para o Rio vai ficar desabastecido, porque eu não vou fazer uma viagem por semana para o Rio. Porque é isso que se transforma. O cara não faz 2, 3, ele passa a fazer uma. Então você tem que aumentar o número de caminhões para sair do horário de pico. Ele jogar tudo para a pista do canto da Brasil, para a pista lateral. A gente conseguiu aos 48 minutos do segundo tempo o bom senso de prefeito. Mas cadê o diálogo? Então a gente não tem no Rio de Janeiro uma relação porto-cidade. Sabe? Eu ouvi falar aqui, né, da questão de segurança pública. Agora eu vou pulverizando os assuntos para a gente entender como é que a gente vai chegando em ponto de responsabilidade do município. Se o município apoiasse muito mais o porto, eu, antes de fazer qualquer coisa, eu reunia essa comissão que eu tenho por decreto. Olha, eu quero fazer isso aqui. Eu preciso fazer essa obra aqui. Vamos fazer isso aqui? Não, assim não dá, porque senão você me prejudica aqui. E isso é uma relação porto-cidade. É uma relação de procura autoridade portuária. A primeira figura a ser procurada é a Port Authority. Existe uma autoridade portuária aqui presente. Olha, nós temos essa questão aqui para resolver. Vamos resolver? E tem. Está todo mundo procurando o prefeito, aí começa aquela guerra. Eu consegui falar com o prefeito, eu não consegui falar com o prefeito. No final, aconteceu uma manifestação de caminhoneiro. O setor de logística foi ouvido. Né? E logo depois vem essa maravilha do Parque do Porto. A jornalista do Globo me ligou, ela passou a entender mais de Porto do que eu. Eu fiquei impressionado. Ela passou a entender mais de Porto que você, Miguel, que você, Renê, que é diretor de operacional da Multirio, que você, Uzi, que está ali há décadas. A repórter passou a entender de Porto e de números. Ela tinha mais números do que eu.
Essa relação com a cidade que a gente tem, desculpa, mas a gente não tem, a gente queria muito ter. Porque é tão importante, porque em outros lugares, em países desenvolvidos, os investidores do porto, eles são premiados. E não. Porque a cidade puxa isso. Você estava falando de segurança pública. Nós, da logística, fizemos os encontros com os parlamentares em Brasília. Chegamos a colocar 10 parlamentares, 10 deputados federais nossos lá, num dos eventos que você estava, né, René? E um deles foi a responsabilidade da municipalidade com a segurança pública. Quando a gente fala em segurança pública, todo mundo bota logo um PM na cabeça. Porque a gente elencou com especialistas. Levamos um ex-comandante do BOP e levamos um promotor público. Ambos participam do GESP, daquele grupo de estudo de segurança pública que é capitaneado pelo deputado-general Pazuello. O que tem de responsabilidade no município na segurança pública? E aí vem estudo, iluminação, não formação de guetos, conservação do espaço urbano, cercar onde você acha que pode ter uma aglomeração. A PM é a ponta final do negócio, é quando tudo deu errado. E digo a vocês com segurança, os maiores problemas de segurança pública, e é o maior problema do Rio de Janeiro hoje, e o Porto é afetado por isso, porque também tem carga roubada, é problema da municipalidade. Não dá para tapar o sol com a peneira. A PM vai colher o resultado disso. Deu tudo errado? Está lá a PM para prender. Então não adianta a gente comer. Aqui está tendo oportunidade de ter um lugar planejado, né? Coisa que o Rio não fez muito, nem na Barra da Tijuca. Foi tudo desordenado. Começou de uma forma, tá em outra. Então, essa oportunidade de organizar o bairro é de trazer a responsabilidade da municipalidade para a segurança pública. Essa é uma discussão que a gente precisa ter no Rio de Janeiro. Estou fugindo um pouquinho do tema, mas é sempre importante, porque a gente está numa época de eleição para prefeito, para vereador. Então, de ouvir do vereador, do candidato, o que você tem para a segurança pública? Eu, por exemplo, eu posso caçar alvará, eu posso fiscalizar um vendedor ambulante. Pô, aquele cara está vendendo uma cocadinha, cocada. Um doce. Não, ele está vendendo um biscoito, ele está vendendo ali um picolé. Pô, me dá uma notinha fiscal do depósito que você comprou? Ah, não tenho. Apreende e leva para a delegacia. Começar a moralizar, a violência diminui. O roubo, aquilo que afeta os locais, começa a diminuir os problemas. Diminui o roubo de carga, que é o nosso assunto. Porque a gente também não tem apoio do município para nada, para fiscalização de nada. Então, é muito complicado. E voltando àquela questão da relação Porto-Cidade, que eu fiz esse exercício ao contrário, né? Nós também investimos. O governo federal, a Portos Rio, a iniciativa privada no Porto, nos últimos anos foram mais de 2,5 bilhões. Mais de 2,5 bilhões. Nós capacitamos o Porto do Rio hoje, ele está capacitado para receber daqui para outubro, terminando a dragagem, vai ter, obviamente, um todo de teste, né? Porque nada no porto acontece de forma solta, medo engano, nem a entrada, nem a manobra do navio, nem nada. Nós respeitamos normas internacionais de segurança e de meio ambiente. O porto deixa eu pegar uma água. O porto é um lugar onde se mais tem respeito ao meio ambiente aqui nessa cidade. É o lugar onde se mais respeita a segurança nessa cidade, porque nós seguimos padrões internacionais de segurança. Então, a capacidade de investimento do porto foi enorme. Ao ponto de termos um terminal de trigo mais moderno da América Latina, que abastece todo o nosso estado em Minas Gerais, ao ponto de termos um terminal de carro verticalizado, 2 terminais de containers, movimentando as cargas mais diversas. Alimentamos Minas Gerais, porque 50% da nossa carga, podia ser mais, né? Se o Rio tivesse pujante, mas 50% da nossa carga é de Minas Gerais. Então, Minas depende da gente, grande parte de Minas, parte de São Paulo, Goiás, Distrito Federal e diversos outros estados. Então, a gente está pensando no Brasil, né? O Porto do Rio alimenta o Brasil. Então, e essa presença na nossa vida que deve ser valorizada. Eu acho que todos que estão aqui são bons propagadores de mensagens
alguns influenciam opiniões e deveriam pensar, pô, ali, ó, ali na frente tem um negócio que é muito rico. Você não vai mexer aqui. Isso afugentou muita gente. Isso causou muita preocupação, essa divulgação precipitada. Porque, vejam, desculpa só se eu me estender um pouquinho. Tá quase. Vejam, você fazer um desenho com cais novo, uma concepção, é uma coisa. Você atracar um navio ali é outra. Porque por trás daquela obra toda vai ter que ter dragagem, vai ter que ter balizamento, vai ter que ter bacia de evolução, vai ter que ter uma série de coisas. Alguém fez a conta do tamanho do navio para saber se cabe ali? Quem fez aquele desenho? Pelo amor de Deus, gente. Ninguém fez. Outra coisa que eu gostaria também que vocês pensassem, a gente fala tanto de Porto aqui, Porto Maravilha, Porto. O bairro que mais gera riqueza para esse estado se chama Caju. É o bairro mais portuário do Rio, é o Caju hoje. É o bairro que, desculpem os outros terminais que movimentam outras cargas, mas o container é o container. Ele é capaz de transformar qualquer lugar, porque ele não trata de grandes embarcadoras, ele trata de um varejo de comércio exterior, de empresas que trazem 1 por mês a 1.000 por mês. Então, você tem 2 terminais de containers ali, várias retroáreas que atendem, inclusive, esse cais aqui da Gamboa, que é muito produtivo, e é um bairro abandonado. Se nós tivéssemos uma relação porto-cidade, o Caju, quem aqui já foi no Caju, lá para dentro? É bonito? É o reflexo da relação Porto e do Rio, cidade do Rio. O Caju é exatamente isso. Abandono. Isso é o Caju. É um bairro que eu aprendi a amar, porque tudo que eu aprendi ali na minha vida. Morava em Ipanema e trabalhava lá. Moro na URT, vou para lá toda hora que tiver aqui, porque eu adoro aquele lugar. Faz parte da minha vida, desde 16 anos. 49. É o bairro que sempre foi mais abandonado e o bairro que mais gera riqueza. É impressionante. Então, eu gostaria que o Porto, nós pudéssemos de alguma coisa, são poucas coisas. Não são grandes investimentos. É ordenamento urbano, é ordem pública. As coisas elas vão se resolvendo no Caju para o morador de lá, que o morador de lá, claro que ele é impactado, gente. Como não é? Mas mora gente no Caju, mora gente que precisa de ajuda. E Porto, você tem um Porto Maravilha e ao mesmo tempo conviver com o Caju daquele, que reflete, repito, a relação Porto-cidade aqui, para a gente é muito ruim. E a gente já tentou, mas não adiantou. A gente começou a chegar uma época, quando surgiu o Porto Maravilha, a gente fazia uma piada, que era o primo pobre, né? Lembra? O primo rico, o primo pobre. O primo pobre do Porto Maravilha é o Caju. Então é isso, a gente falar da relação Porto-cidade, desculpa eu estar reclamando, mas todo ano, se você me chamar aqui, até o dia que eu vou estar feliz e não vou ser mais convidado, porque eu não vou reclamar, não vai ter o que falar. Porque tem que ter, porque a gente busca isso. Eu caí de paraquedas nesse universo de associação de usuário de Porto, vão fazer 10 anos em dezembro. Eu não sabia, não fazia ideia do que era. Isso, por incrível que pareça, me mudou muito como ser humano. Eu aprendi a ser menos egoísta e olhar a dor dos outros. E se a gente não fizer esse exercício de olhar a dor do Estado, a dor das pessoas que vão perder emprego quando a gente mexe no Porto, é o que há de mais rico aqui no Estado. O petróleo ele vai acabar. Tem estudos que dizem que começa a entrar num declínio em 2027. O Rio de Janeiro é um estado óleo dependente. O Rio de Janeiro, o Porto do Rio, se fosse uma cidade, seria a 3ª maior cidade em arrecadação do Estado. É porque Campos ganha royalties de petróleo. Porque no dia que acabar o royalties, o Porto do Rio vai ser talvez o primeiro. É o que vai ficar. Talvez supere esse aqui. Então eu acho que a gente precisa pensar na relação Porto-cidade e cobrar da prefeitura que antes, principalmente, se tomar qualquer atitude que venha mexer num pelo do Porto, tenha muito diálogo. Porque ali tem gente que trabalha duro, gente que trabalha arduamente, sabe? As empresas todas ali têm certificado ISO, sabe? Você pode imaginar o ISO que tiver, vai ter certificado de conformidade ambiental, de segurança do trabalho, de segurança internacional, porque senão a gente não faz negócio com o mundo, a gente é obrigado a ter, de meio ambiente. Se a gente do Rio de Janeiro não aprender
a proteger o nosso porto, aquilo que é demais. Tem um livro, e eu não lembro o livro, o Delmo tem esse livro, que diz que o Porto do Rio é o 5º melhor porto natural do mundo. Quando se draga aqui, não se assoria. Draga em Santos, assoreamento toda hora, você tem que ter uma draga quase que permanente. O do Rio é uma maravilha, e a gente precisa preservar ele. E seria muito bom se a relação porto-cidade, se a relação da cidade, porque uma coisa eu posso negar. Eu posso não ter tido melhor relacionamento com todos os presidentes que passaram pela Companhia Docas nesse tempo, como eu tenho uma boa relação com o senhor Francisco Martins, como tive uma boa relação com os outros. Mas uma coisa eu digo a vocês, nenhum presidente deixou de buscar diálogo com a prefeitura. Mas o contrário, sim, todos os prefeitos não dialogaram com o Porto. Então, se vocês ficar nesse histórico aqui, que a gente precisa criar a relação Porto-Cidade. Tá? E assim, só para fechar, se a gente está na cidade maravilhosa, quem ajuda essa cidade a ser maravilhosa, quem mais contribui, porque quando a gente fala de ISS, não é arrecadação do terminal, é cruzado com mais de 30 operações conexas. Quando a gente fala de ICMS, o município recebe cota à parte. A gente injeta mais dinheiro do que qualquer outra coisa. O Porto do Rio, do ponto de vista econômico, a cidade do Rio de Janeiro, do ponto de vista econômico, ela não é turística, ela é portuária. Ela também é turística. Por aqui chegam mais ou menos 500 mil de passageiros ano, que enchem o turismo com qualidade, com dinheiro, e geram riqueza para a cidade. Então, quem ajuda essa cidade de fato a ficar cada vez maravilhosa, quem dá sustento para isso, é o Porto do Rio de Janeiro. Acreditem nisso. Então, se eu saio daqui feliz que os senhores e as senhoras vão estar comprometidas a cobrar do município aquilo que tem que ser feito, que é ter um relacionamento com o Porto, e o Porto quer isso, eu já estou muito feliz e teria ganho meu ano. Muito obrigado. Perfeito. Alô? Maravilha. Muito obrigado, André de Seixas, sempre trazendo aí uma visão muito importante, e essas críticas são muito importantes, viu, André? É muito importante você ter trazido isso mesmo. Agora vamos finalizar com o Dr. Francisco Martins, que é o presidente da Porto do Rio, mas só para falar com você, André, que você deixou aqui, claro, a sua pontuação, e dizer que a nossa inteligência artificial, chamada Luana, Paz e Lucas, por favor, porque é o seguinte, vou explicar essa brincadeira. A gente usou a inteligência artificial para gravar o último fórum do Comex Log e colocar. Exatamente. Só que aí, o que a Luana, que é formada em jornalismo, falou assim, não está boa essa aqui, eu vou fazer. Botou no fone no ouvido, transcreveu e fez isso aqui, ó. Que é uma loucura. Isso aqui é texto pra caramba. Então, assim, talento pro jornalismo, claro. E o Lucas lá, ó, no design, fazendo também. E agradecer também toda a minha equipe aí, que só tem feras, Ítalo, Matheus, Pedro, Carol, que é a nossa chefe aí de todos. Salva de palmas, Bruna, Leandra, Amanda, Dani, Chaya. Esqueci alguém? Acho que não, né? Então, maravilha. Geisiele Cristina, muito obrigado, Geisiele também. Vai completar, porque a gente vai finalizar o evento com o presidente do Porto Rio. É só para completar, eu acho que eu reclamei demais, mas eu vou fazer mais uma reclamaçãozinha só. Quem reclamou demais? Olha, eu quero que vocês tenham uma ideia da relação Porto-Cidade. Nós construímos a Avenida Portuária, né? Não houve um esforço da Prefeitura, houve do Governo do Estado, da Secretaria de Transporte e daqui do Porto. Houve da Ecoponte, houve de todo mundo, menos da Prefeitura. Na época era o Crivella, até atrapalhou muito a obra. Construímos a Avenida Portuária. Pois bem, a nossa agulha de entrada para pegar a Avenida Portuária, que ela é exclusiva para caminhão, exclusiva para o Porto, ela é a mesma que pegam todos os carros que pegam a Brasil da pista central para a linha amarela. O portão 32, que foi construído, um portão de tecnologia avançadíssima, que foi construída para receber esse fluxo, porque a nossa ideia é, mantenhamos um portão aqui aberto, sim, não pode perder, mas vamos afastar o porto da cidade. Menos caminhões poderiam estar vindo para cá hoje, se depois da linha amarela é desculpa o termo, uma melequinha de uma agulha.
É uma meleca de uma agulha que melhoraria muito o trânsito aqui na região. Não, o caminhão tem que vir até aqui. Cobrem ao prefeito, por favor, porque a gente já não aguenta mais cobrar. Muito obrigado. Muito bem. Muito assim, vai. Bem, boa tarde a todos. Vou ver aqui me resta que cada vez que André citava um dado, terceiro, equivalente ao terceiro município, estava comigo aqui, o filho da mãe. Cortou. Por aí vai. Mas, enfim, é importante a gente dizer, quando se fala da decadência do Rio de Janeiro, decadência do Porto, que hoje a gente considera uma página virada à página da decadência do Porto do Rio de Janeiro. O Porto do Rio de Janeiro, eu vou dizer com todas as letras, é um porto em expansão. Porto do Rio de Janeiro, ainda agora no curto prazo, primeiro pacote agora no mês de agosto, de lançamento na B3 das concessões, uma das áreas é uma área do Porto do Rio de Janeiro. E nós temos pelo menos 4 áreas a serem incluídas nos pacotes de concessão no curto prazo. O Porto do Rio de Janeiro, ele abriu mão, quando da implantação do Porto Maravilha, de algo em torno a 500 milhões de reais em imóveis. Onde está hoje o Museu do Amanhã, era Porto do Rio de Janeiro. Então, várias das áreas que hoje conformam o Porto Maravilha foram cedidas pelo Porto do Rio de Janeiro. Então, é um processo que é contínuo. Recentemente, nós abrimos mão do Armazém 6 para consolidar o Espaço Utopia, um belo projeto cultural, diga-se de passagem. Intermediamos a negociação com a Pierre Mauá e o processo avançou e está praticamente concluído de renegociação com a concessionária, respeitando o que reza o contrato. Então, isso tudo foi harmonizado para que a cidade passasse a contar, e vai contar agora nos próximos meses, com um belo espaço de promoção cultural, uma referência. Eu tenho 25 anos de trabalhar no setor portuário na área de planejamento. Planejamento lato sensu. E é isso que a gente tem debatido muito recentemente, que o planejamento ele não se limita à poligonal do Porto. O planejamento estruturado, o Porto é um elemento de desenvolvimento, mas que tem uma abrangência enorme na Interlândia, que ultrapassa em muitos limites do município. Vou dar como exemplo o Porto de Suape. Porto de Suape tem como área de influência indireta 8 municípios. Indireta. Se você for mais abrangente, você passa para Paraíba, passa para Alagoas, né? É um porto que tem uma situação de fato privilegiada, porque no raio de 800 quilômetros você vai de Fortaleza a Salvador. Mas mesmo um porto eminentemente urbano como o Porto do Rio, ele tem o mesmo papel. São 19 bilhões de dólares movimentados em mercadoria anualmente. São quase 5 bilhões de reais em impostos recolhidos anualmente no Porto do Rio de Janeiro. Nós estamos em processo de fechamento com a Fundação Getúlio Vargas para estudarmos o planejamento territorial lato sensu, tanto de Itaguaí quanto do Rio de Janeiro. Vamos apontar para onde o porto vai crescer. E, obviamente, ele não vai crescer para dentro da cidade. O Porto do Rio conta, inclusive, o privilégio de poder crescer em direção à Bahia, o conceito de Porto-Ilha ou Porto-Península na área da Pombeba, por exemplo, que é uma área que não é uma ilha natural. É uma ilha formada a partir do bota-fora de campanhas de dragagem.
O investimento público esse ano no Porto do Rio de Janeiro, do governo federal, vai a quase 500 milhões em dragagem e em cais. Com a segunda fase agora do cais da Gamboa, serão 1.100 metros de um cais completamente reconstruído e ampliado. Tem a dragagem da Gamboa, a chamada dragagem do 366, que vai possibilitar os navios de maior porte que movimentam contêineres poder ter o Porto do Rio como escala. Acabamos de recuperar uma linha Ásia. Temos os terminais de contêiner hoje abarrotados de contêiner. Tem terminal que está demolindo área de banheiro para poder armazenar contêiner. Temos, como Seixas falou, o terminal de trigo, o mais moderno da América Latina. Temos a movimentação de veículos. Estamos em parceria com os operadores portuários para desenvolver uma campanha mostrando justamente de como o Porto do Rio está na vida de cada um. Muito em breve, ela será lançada junto com um rebranding da Porto Rio. Então, é um fenômeno de expansão. É um fenômeno de expansão. Fomos, é verdade, surpreendidos com aquela edição dominical do Globo. Eu brincava que no domingo seguinte nós íamos anunciar a demolição do prédio sede da prefeitura ali nas Laranjeiras para construir a sede da Porto Rios em formato de âncora. Mas, por outro lado, temos sim discutido com a prefeitura, que tem, diga-se, desse o crédito, nos escutado bastante. Eu comentava com o pessoal técnico da prefeitura, primeiro que eles não tinham projeto. Aquilo foi quase um concurso e estudantes de arquitetura que fizeram um belo trabalho de paisagismo, como se não houvesse porto. Mas hoje, alguns elementos, alguns inputs, alguns parâmetros já foram repassados à prefeitura e terão que ser levados em consideração. Primeiro, de que qualquer intervenção naquela região limita-se à região da Gamboa, desde que perfeitamente combinado com a operação de cruzeiros, com a qual nós temos um contrato até 2047. Que o canal de acesso da Gamboa seria interceptado pela primeira solução que eles deram de terminal de pier para atracação de navios de cruzeiro. Movimentamos, ano passado, 430 mil passageiros no terminal de cruzeiros, sendo um dos principais terminais de cruzeiros da América Latina. Afinal, o Rio é um ponto muito turístico que está na rota de qualquer turista que visite a América do Sul. Chegamos a ter 11 navios de cruzeiro atracados simultaneamente. A proposta de terminal que foi apresentada caberia no máximo 4. Isso tudo tem sido levado em conta, a gente tem colocado a prefeitura, afinal de contas, o projeto mexe com o nosso quintal, com a nossa casa. Aquilo não é uma área pública, aquilo é um porto que tem seus regulamentos de segurança, que tem a sua movimentação e o seu crescimento planejado. Temos a mudança da área da Triunfo, a permuta com a Petrobras até o armazém, que envolve o armazém 7 e 8. Então, temos o investimento da MRS num reforço do ramal ferroviário que opera ali. Vamos diminuir o impacto visual e ambiental da operação do COC com essas mudanças. Então, há uma preocupação, sim, do porto com a cidade. O Seixas falou muito bem, é uma das áreas que maior
cuidado tem com a questão ambiental. Nós não temos registro no Porto do Rio de Janeiro de nenhum acidente de derramamento de óleo que viesse a comprometer a qualidade da Baía da Guanabara. Muito pelo contrário. Todas as operações de granéis líquidos, elas são cercadas de uma série de cuidados, obedecendo aos mais altos índices de segurança. O Canal do Mangue é a única área que sofre assoreamento dentro do porto. Mas estamos em campanha de dragagem, temos dragagens importantes, e um compromisso com a execução orçamentária, que graças ao empenho do quadro funcional da Companhia Docas do Rio de Janeiro, da Porto e Rio, é o maior da história da Companhia Docas. Fechamos o primeiro quadrimestre como sendo a 5ª estatal federal com melhor execução orçamentária à frente de Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Infraero e outras tantas. Agora, no último relatório lançado ontem, somos de longe o porto que melhor execução orçamentária tem apresentado e buscamos aí números de fato muito ousados, para superar os 80% de execução orçamentária, quando a média histórica do setor é 17%. Então, a mensagem que a gente quer deixar muito clara aqui é essa de que o Porto do Rio é um porto em crescimento. O porto pulsa e o porto está vivo como nunca. Mas o porto tem muito interesse no seu entorno, de que empreendimentos mobiliários se desenvolvam. Hoje eu adoraria ter a sede da Porto Rio lá naquele edifício Aqua. Infelizmente a gente não tem restaurante, a gente não tem a infraestrutura ainda para poder transferir. Nós vamos transferir no primeiro momento lá para o RB01, mas queríamos muito estar ali na frente do porto, na cobertura do edifício Aqua, quem sabe. Isso. Por outro lado, alguns empreendimentos já foram anunciados recentemente, como a assinatura do Pierre Mauá com o grupo Belmonte, para a construção de 4 restaurantes ali na área inicial da concessão. Então, a mensagem é essa de que, primeiro, o Porto tem sim, ao longo da sua história, contribuído com o desenvolvimento da região, exemplo dado nos vários imóveis da Companhia Docas do Rio de Janeiro que foram absorvidos no processo da construção da infraestrutura para as Olimpíadas, e de que, principalmente, o Porto do Rio, assim como Itaguaí, são portos em pleno crescimento. Vamos ter em Itaguaí, por exemplo, o maior arrendamento dos últimos anos, com um novo terminal de minérios que vai movimentar 25 milhões de toneladas anuais. O conjunto dos portos do Rio de Janeiro vai começar a fungar no cangote de Santos, em termos de movimentação. Então, estamos extremamente otimistas, motivados, animados e, como dizia meu amigo Eduardo Campos, pegando no serviço todo dia. Muito obrigado. Perfeito, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras. Gostaria de agradecer aqui as mídias presentes, Diário do Rio, Jornal o Globo, que inclusive já saiu matéria do Jornal o Globo sobre esse fórum agora, do Diário do Rio também, né? Jornal O Dia também, que está cobrindo aqui, e canal Porto Maravilha RJ. Então, esse agradecimento às nossas mídias presentes, que já estão repercutindo bastante aqui. Agradecer também aos patrocinadores TOTUS, Cury, Sindoperge e aos nossos apoiadores, Agem, Sérgio Castro Imóveis, Hotel Logístico, Grupo Rian, CCPAR, que é a Prefeitura do Rio, Senac, Diário do Rio, Smart, ATH1 e O Dia. Dizer que essa mesa aqui acabou literalmente, fechando com portos, né, porto logístico, e convidar de antemão aqui André de Seixas e o presidente Francisco a participar do Comex Log, que vai ser em setembro, já tem data marcada, não é isso? 24 e 25 de setembro, onde vão estar vai estar todas as empresas pesadas falando exatamente sobre porto logístico e comércio exterior, né? Lembrando que o Clube Empreendedor Brasil não é
desse segmento, ele só se propõe a ser uma ferramenta de todos esses atores que giram qualquer negócio no Rio de Janeiro em relação a grandes empresas e empreendedores. Então, a gente está aqui para isso, para ser essa ferramenta que liga todos. Perfeito, maravilha. Então, estamos aqui para somar sempre. Bom, tirar nossa foto, mas antes, agradecer a todos e encerrar oficialmente o... Dani, a gente encerra, não? Ah, tem um sorteio, mais um sorteio. Então, vamos tirar a foto enquanto eles veem o sorteio aqui? Maravilha. Luana, então você sobe? Maravilha. Vamos nessa.